Olá, eu sou Alexandre Henriques da Costa, advogado especializado na área de direito militar, e hoje nós vamos trabalhar com um tema relacionado aos policiais militares, que é o exercício de atividades extracorporação, ou seja, atividades que estão fora do exercício da atividade policial. Essa é uma questão que envolve algumas regulações normativas e que atingem diretamente o policial militar, né? Principalmente nas questões disciplinares e algumas inclusive de natureza criminal, quando ele exerce uma atividade estranha ao exercício de sua atividade profissional como militar do Estado de São Paulo. Então vamos lá. A primeira legislação que nos interessa de trabalhar é a Lei 10.291 de 68, que ela dispõe sobre o regime especial de trabalho policial. E ela dispõe, lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º, número 2, sobre a proibição do exercício de atividade remunerada, exceto, né? Então ele vai falar, como regra, a atividade policial ela deve ser exercida exclusivamente, exceto em alguns casos. Quais? O exercício da atividade de ensino ou difusão cultural, seja na área pública, com acúmulo de cargos, inclusive, isso é uma autorização constitucional do parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Federal. Então, o policial militar ele pode acumular cargo público de professor ou exercer essa atividade tranquilamente na área privada, seja como professor, né? Como ele fala aqui, ensino e difusão cultural não é só ministrar aulas, né? Ele pode ser, inclusive, né, na atividade dentro de uma universidade, ser um gestor da atividade de ensino, não somente ministrando aulas, né? E a lei ainda fala sobre as atividades decorrentes da atividade DEGEM ou atividade delegada. Então, basicamente, dentro da própria estrutura da administração pública. Agora, o regulamento disciplinar, ele traz uma questão interessante. Por quê? Porque, como vimos aí, a regra é que o militar não pode exercer atividade privada, exceto as atividades de ensino e difusão cultural, né? Agora, interessante também é a questão das transgressões disciplinares previstas no número 26 e 27 do parágrafo único do artigo 13 do RDPM, ou seja, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Por quê? Porque lá ele fala, por exemplo, no número 26, que é uma transgressão disciplinar o exercício de atividade de segurança particular, seja qual for. Então, se ele exercer uma atividade de segurança privada, isso é proibido e é uma transgressão de natureza grave, né? Ou outra que faça o emprego de meios do Estado ou prejudique o serviço. Então, por exemplo, se ele vai exercer uma atividade do Estado com uso de viatura, uso de fardamento, né? Ou até arma, né? Ou meios do bombeiro, por exemplo, isso é uma atividade irregular de natureza grave. Então, essa não requer grandes construções. Então, se ele usou meios do Estado ou é uma atividade de segurança privada, ainda que não use meio de Estado, isso daí é uma atividade irregular, transgressional. E no número 27, ele fala sobre o exercício de comércio ou administração ou gerência de sociedade comercial com fins lucrativos, exceto acionistas, cotistas ou comanditários, né? Ou seja, ele recebe provisões lucrativas. O que acontece? Então, se ele exerce o comércio, que é uma atividade habitual de vendas de produtos, seja ainda informal, então, por exemplo, chega no quartel e vende produtos do boticário, por exemplo, isso é uma atividade irregular do policial militar. Se ele for lá e vende o seu veículo para adquirir outro, uma única, isso não é irregular, né? Agora, o que é interessante é que a lei aqui, ela deixa uma lacuna, o RDPM. Por quê? Porque se o militar, ele exerce uma atividade particular, mas que não usa meios do Estado, não causa prejuízo ao serviço, e também não é uma atividade de segurança ou de atividade comercial, o que acontece? Não é irregular pelo RDPM, apesar de que a lei do RETP traz que é uma atividade que é exclusiva, excetuando-se apenas a atividade de ensino e difusão cultural. E é interessante também que existe uma súmula do TST, de número 386, que inclusive faz o reconhecimento
né, de atividades com vínculo trabalhista por meio da CLT em face de policiais militares, né? Ou seja, o policial militar que ele trabalha de acordo com a CLT, ele tem esse vínculo reconhecido pelo TST. Então aqui ficou uma lacuna que merece grandes discussões. Por quê? Porque se o policial militar está de folga e ele está exercendo uma atividade que efetivamente não usa meio do Estado, não gera prejuízo ao serviço e nem é de atividade de segurança privada ou de natureza comercial, em tese, né, isso não é irregular. Lembrando que atividade comercial para o oficial, inclusive isso é crime militar, né? Então isso tem uma lacuna. Só que a previsão da Lei 10.291 de 68, ela não foi revogada, né? Então o regulamento disciplinar, ele tem aí as questões em que eu tenho faltas específicas, né? Aquelas como nós mencionamos, o número 26 e 27 do parágrafo único do artigo 13 do RD, e nós temos as conhecidas faltas genéricas, que são aquelas subsidiárias, em que o militar, que ele exerce uma atividade, ainda que não prevista diretamente, mas é uma atividade, né, empregatícia, ainda que não diretamente relacionada ao número 26 e 27 do parágrafo único do artigo 13, ele pode ter a consideração como irregular, como a questão subsidiária, com uma infração subsidiária. Por quê? Porque ele está atentando ao cumprimento de uma lei, a lei do RETP, a lei do regime, né, especial de trabalho policial. Então, apesar de ter o reconhecimento, inclusive para fins de angariação de direitos nos termos da CLT, reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que ocorre? Pode ser uma irregularidade ainda administrativa. Então, por exemplo, de folga, ele exerce uma atividade de caixa de um supermercado, isso em tese não é irregular, é uma atividade, né? E não é irregular de forma específica no artigo 13 do RD, mas pode ser consolidado como uma transgressão nos termos do artigo 12. Por quê? Porque efetivamente contraria uma lei que não foi revogada e que dispõe inclusive sobre um valor de remuneração paga a ele, que é o RETP, assim conhecido, né, em sua remuneração. Então, é um esclarecimento necessário ao militar, que muitas vezes ele interpreta que ele pode realizar uma atividade privada, desde que não seja de segurança, uso e meio do Estado, mas isso na verdade não se consolida. Por quê? Porque a própria lei do RTP dispõe que isso é irregular, e aí ele vai ter uma transgressão disciplinar, não específica, mas pode ter uma genérica. Então é isso que nós temos que passar aí para vocês divulgarem aos demais policiais militares, para que evite que eles sejam prejudicados aí por uma interpretação errada diante dessa situação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.